Como usar 10 práticas estoicas para você colocar sua vida no eixo. Estoicismo. Antes de mergulharmos nas práticas, você precisa entender o que realmente está acontecendo. Porque o problema não é o que você pensa. Não é falta de disciplina, não é preguiça, não é incompetência. O problema é muito mais profundo e ao mesmo tempo mais sutil. Vivemos numa era de paradoxos que os estoicos jamais imaginaram, mas para os quais a filosofia deles tem respostas surpreendentemente precisas. Primeiro paradoxo: o da conexão. Você já parou para perceber que quanto mais conectados estamos, mais perdidos nos sentimos? Temos acesso instantâneo a bilhões de pessoas, informações infinitas na palma da mão, mas olha ao seu redor. As pessoas nunca estiveram tão isoladas, tão ansiosas, tão fragmentadas. Você acorda e a primeira coisa que faz é checar notificações. Não é nem um bom dia para si mesmo, é um bom dia para o algoritmo. E aí começa o ciclo. Comparação, validação externa, dopamina artificial. Você vai dormir exausto, mas não fez nada que realmente importa. Marco Aurélio dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas hoje, quem está controlando seus pensamentos? Você ou o feed infinito? Segundo paradoxo, o da liberdade. Temos infinitas escolhas, mas vivemos paralisados. Pode escolher qualquer carreira, morar em qualquer lugar, ser quem quiser. Mas em vez de liberdade, isso gera ansiedade paralisante. Você fica preso na análise infinita, no medo de escolher errado, no terror de perder oportunidades. Epicteto ensinou que liberdade verdadeira não é ter todas as opções, é saber o que realmente importa e agir de acordo com isso. Terceiro paradoxo: o do controle. Tentamos controlar tudo, menos a única coisa que podemos: nossa mente. Você tenta controlar o que os outros pensam de você, o resultado dos seus projetos, o comportamento das pessoas ao seu redor, o futuro, o passado. E quanto mais você tenta, mais frustrado fica. Porque essas coisas não estão sob seu controle. Nunca estiveram. Nunca estarão. Mas sua reação a elas, seus julgamentos, suas escolhas, isso sim está. E é aí que mora o poder. Esses 3 paradoxos são o diagnóstico da nossa era. E o estoicismo não é filosofia antiga, é a solução contemporânea que você precisa agora. Porque o que vem a seguir não é teoria. São práticas que vão devolver o controle da sua vida para onde ele sempre deveria estar, nas suas mãos. Reconquistar o eixo interno. Você já percebeu que, quando a sua mente está em caos, nada na sua vida parece ficar no lugar? Não importa o quanto você organize a agenda, troque de emprego, termine um relacionamento ou mude de cidade, a sensação de desajuste continua aí dentro. É como tentar arrumar um quarto durante um terremoto. Os estoicos entenderam isso com uma clareza brutal. Eles sabiam que, sem eixo interno, tudo o que você faz é apenas tentativa de controle externo disfarçada. E é por isso que o primeiro ato desta jornada não é sobre mudar o mundo, é sobre reconquistar o comando da sua mente. Se você não dominar o que pensa, o que sente e como interpreta o que acontece, nada vai se sustentar. Você vai sempre voltar ao ponto de partida. A primeira grande virada começa com algo que Marco Aurélio repetia a si mesmo, quase como um lembrete de sobrevivência. Existe uma linha que separa aquilo que depende de você daquilo que não depende. Tudo o que cruza essa linha, quando confundido, gera sofrimento desnecessário. A regra do controle cirúrgico é justamente essa habilidade de cortar com precisão o que está nas suas mãos e o que não está. Pense na sua vida hoje. Quantas coisas te incomodam porque você tenta controlar a reação das outras pessoas, a opinião dos outros, o humor alheio, o reconhecimento que não chega, o resultado que não depende só de você. Você se desgasta tentando forçar o mundo a se curvar às suas expectativas, em vez de ajustar a si mesmo para lidar com o mundo como ele é. Epicteto chamaria isso de escravidão mental. Não importa se você é livre por fora, se por dentro está acorrentado às circunstâncias. Quando você aplica a regra do controle cirúrgico, algo muda de forma quase imediata. Você começa a fazer uma pergunta simples diante de qualquer situação. O que, exatamente, depende de mim aqui? E o que não depende? Essa pergunta é como um bisturi. Ela corta a confusão emocional. Um comentário que te ofende não depende de você, mas a forma como você responde sim.
Uma porta que se fecha não depende de você, mas o que você decide fazer com isso sim. O clima, o trânsito, a economia, o passado, tudo isso está fora do seu alcance. Mas suas decisões, seu foco, seu posicionamento interno, isso ninguém toca. Quando essa distinção fica clara, sua energia deixa de ser desperdiçada em guerra com o incontrolável e é redirecionada para aquilo que pode de fato ser movido. É aqui que o eixo interno começa a ser reconstruído. A segunda prática deste primeiro ato é o que podemos chamar de ritual da âncora matinal. Os estoicos, especialmente Marco Aurélio, entendiam que o início do dia é um ponto de comando da vida inteira. Se você começa o dia reagindo a notificações, mensagens, notícias, preocupações, é como se entregasse o volante da sua mente para o mundo antes mesmo de acordar direito. O ritual da âncora matinal é o oposto disso. É o momento em que você escolhe, conscientemente, qual será o tom mental e emocional do seu dia. Não é um ritual místico, é um exercício de lucidez. Imagine acordar, sentar na beira da cama, respirar fundo e se perguntar: que tipo de pessoa eu quero ser hoje, independente do que aconteça lá fora? Mais paciente, mais firme, mais justo, mais disciplinado. Essa definição não é teoria. É um compromisso silencioso com sua própria consciência. Os estoicos praticavam algo chamado premeditatio malorum, uma espécie de preparação mental para as dificuldades. Adaptado para a sua realidade, isso pode significar imaginar, por alguns instantes, que o dia não vai sair como planejado. Você pode enfrentar atrasos, frustrações, críticas, imprevistos. Em vez de entrar em choque quando isso acontecer, você já se preparou internamente. Você se diz: hoje, inevitavelmente, alguém vai me contrariar. Algo vai dar errado. Posso me sentir tentado a perder o controle. E quando isso vier, vou escolher permanecer no eixo. Esse ritual não atrai problema. Ele fortalece você para quando o problema chegar. A âncora não impede a tempestade, mas impede que o barco seja arrastado para qualquer lugar. A terceira prática deste ato é o diário do observador. Os grandes estoicos não escreviam para publicar, escreviam para se observar. Marco Aurélio não escrevia meditações para o mundo, escrevia para si mesmo, como um espelho moral. O diário do observador é exatamente isso na sua vida. Não é sobre contar o que aconteceu, é sobre registrar como você reagiu ao que aconteceu. No fim do dia, em vez de rolar a tela até dormir, você pega um caderno e responde com honestidade: em quais momentos hoje eu perdi o eixo? Em que situações deixei algo externo controlar meu estado interno? Em que situações eu agi como queria e em quais apenas reagi? Esse registro constante cria um tipo de consciência que a maioria das pessoas nunca alcança, porque elas passam pela vida sem se observar, só se justificando. Ao escrever, você começa a perceber padrões. Percebe que sempre reage mal aos mesmos gatilhos, que cai nas mesmas armadilhas emocionais, que a sua mente repete as mesmas histórias. É nesse ponto que o diário do observador se torna uma ferramenta de autodomínio. Você deixa de ser personagem e começa a ser autor. Em vez de se perguntar por que tudo acontece com você, começa a se perguntar como você está participando daquilo que te acontece. Essa mudança de perspectiva é profundamente estoica. Não se trata de culpa, se trata de responsabilidade. A culpa paralisa, a responsabilidade liberta. Quando você vê com clareza onde está se traindo, ganha a chance real de escolher diferente. Essas três práticas do primeiro ato se conectam como partes de um mesmo mecanismo. A regra do controle cirúrgico limpa o terreno, cortando ilusões de controle e devolvendo sua energia para o que é realmente seu. O ritual da âncora matinal define o rumo do seu dia, alinhando sua mente com o tipo de pessoa que você quer se tornar, não com o caos do ambiente. O diário do observador fecha o ciclo, permitindo que você aprenda com suas próprias experiências em vez de repeti-las no automático. Isso é reconquistar o eixo interno. Não é uma mudança dramática de um dia para o outro, é um processo deliberado de retomada de si mesmo. Quando você começa a viver assim, algo silencioso, mas profundo, acontece. Você para de ser arrastado pela vida e começa a caminhar por ela com intenção. E é exatamente essa base sólida que você vai precisar para o próximo ato, porque depois de ajustar o eixo interno, chega a hora de se blindar contra o caos externo, sem perder sua humanidade, sem abandonar sua sensibilidade
e sem abrir mão da sua própria essência. O momento filosófico. Agora, antes de seguirmos para a integração prática de tudo isso, quero que você pare por um instante. Respire fundo. Deixe o ritmo desacelerar. Porque o que você acabou de absorver não é conteúdo para consumo rápido, é material para transformação profunda. E transformação exige pausa, exige reflexão, exige que você olhe para dentro com honestidade e se pergunte: o que tudo isso está mexendo em mim? Qual dessas práticas tocou em algo que eu venho evitando? Onde, exatamente, minha vida está pedindo mudança? Os estoicos não escreviam apenas para ensinar, eles escreviam para provocar, para fazer você parar de viver no automático e começar a viver com consciência. Marco Aurélio, sozinho em sua tenda durante campanhas militares, escrevia para si mesmo como quem conversa com a própria alma. Ele sabia que conhecimento sem reflexão é só informação acumulada, e informação sem ação é ilusão de progresso. Então esse momento não é sobre eu continuar falando. É sobre você ouvir o que está acontecendo dentro de você agora. Sêneca dizia que não basta ler os filósofos, é preciso viver com eles. É preciso deixar que as ideias desçam da cabeça para o peito, para as mãos, para as escolhas do dia a dia. Porque filosofia estoica não é decorar citações bonitas para postar nas redes. É incorporar princípios que mudam a forma como você responde ao mundo. É entender que você não tem controle sobre o que acontece, mas tem controle absoluto sobre como você se posiciona diante do que acontece. E esse posicionamento, repetido todos os dias, é o que constrói ou destrói sua vida. Não são os grandes momentos que definem quem você é, são as pequenas escolhas que ninguém vê. É como você reage quando está sozinho. É o que você pensa quando ninguém está ouvindo. É o que você faz quando seria mais fácil não fazer nada. Epicteto, que passou boa parte da vida como escravo, entendia melhor do que ninguém o que é não ter controle externo. Ele não podia escolher onde morar, o que comer, como viver, mas ele podia escolher como pensar. E foi nessa liberdade interna que ele encontrou algo que seus próprios senhores nunca tiveram: paz verdadeira. Ele ensinava que você pode estar acorrentado por fora e livre por dentro, ou livre por fora e acorrentado por dentro. A maioria das pessoas hoje vive a segunda opção. Tem liberdade para ir onde quiser, fazer o que quiser, ser quem quiser, mas está presa em padrões mentais, em medos, em necessidade de aprovação, em comparação constante, em insatisfação crônica. A verdadeira liberdade não está nas circunstâncias, está na mente. E reconquistar essa liberdade é o trabalho mais importante que você vai fazer na vida. Então, aqui, neste momento, eu te convido a fazer uma pausa real. Não simbólica, real. Se você está assistindo a este vídeo, pause agora. Se está ouvindo, pare o que está fazendo. Feche os olhos por alguns segundos e pergunte a si mesmo com sinceridade brutal: qual dessas 10 práticas minha vida está pedindo com mais urgência? Onde eu estou me sabotando sem perceber? Qual padrão mental eu preciso cortar? Qual hábito eu preciso construir? Qual medo eu preciso enfrentar? Não responda com a cabeça, responda com o corpo. Sinta onde a resistência está. Porque ali, exatamente ali, é onde mora a transformação. O desconforto não é sinal de que você está no caminho errado. Muitas vezes, é sinal de que você está, finalmente, no caminho certo. E caminhos certos, no começo, quase sempre são difíceis. Porque exigem que você abandone versões antigas de si mesmo. Exigem que você morra para quem você era e renasça para quem você pode ser. Marco Aurélio escreveu algo que me persegue desde a primeira vez que li. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Perceba isso. Não apenas entenda intelectualmente, mas perceba de verdade. Sinta o peso dessa verdade. Tudo o que te tira do eixo, tudo o que te desestabiliza, tudo o que te faz sentir impotente, vem de uma ilusão. A ilusão de que você deveria controlar o incontrolável. Quando você solta isso, quando você realmente aceita que o único território sob seu comando é sua própria mente, algo muda. Você para de brigar com a realidade. Você para de se desgastar tentando mudar o que não pode ser mudado. E toda aquela energia que você desperdiçava em resistência inútil
agora pode ser direcionada para o que realmente importa: suas escolhas, suas reações, suas virtudes, seu caráter. Essa pausa filosófica não é luxo, é necessidade. Porque vivemos numa cultura que glorifica a velocidade, que te faz sentir culpado por desacelerar, que te convence de que parar é perder tempo. Mas os estoicos sabiam que reflexão não é perda de tempo, é o que dá sentido ao tempo. Você pode viver 80 anos no piloto automático e chegar ao final sem ter vivido nada de verdade. Ou pode viver metade disso, mas com presença, com intenção, com clareza. E essa segunda opção, ainda que mais curta, é infinitamente mais cheia. Porque vida não se mede em quantidade de dias, se mede em qualidade de consciência. Em quantos momentos você estava realmente presente? Em quantas escolhas você fez de forma deliberada? Em quantas vezes você escolheu ser quem você quer ser, mesmo quando era mais fácil ser quem os outros esperavam? Então, antes de seguirmos para a parte prática, deixo você com essa reflexão final do momento filosófico. O estoicismo não é sobre suprimir emoções. É sobre não ser dominado por elas. Não é sobre não sentir. É sobre não se perder no que sente. Não é sobre não se importar. É sobre não depender de coisas externas para ter paz interna. Você pode amar profundamente e, ao mesmo tempo, aceitar que pode perder. Pode se dedicar intensamente e, ao mesmo tempo, soltar o resultado. Pode sentir dor e, ao mesmo tempo, não se deixar destruir por ela. Essa é a sabedoria estoica. Não é frieza, é força. Não é indiferença, é liberdade. E agora que você entendeu os princípios, agora que sentiu o peso deles, é hora de transformar tudo isso em prática real, em ritual diário, em vida vivida. Porque conhecimento sem aplicação é entretenimento. E você não chegou até aqui para ser entretido. Você chegou aqui para ser transformado. Integração prática. O desafio estoico de 7 dias. Agora chegamos ao ponto em que tudo se materializa. Porque você pode ter entendido cada prática, pode ter sentido a força de cada princípio, mas se isso não virar ação concreta, vai ser só mais um vídeo que te inspirou por algumas horas e depois sumiu na enxurrada de conteúdo que você consome todo dia. E os estoicos seriam os primeiros a te dizer: inspiração que não vira transformação é desperdício. Marco Aurélio não escrevia para se sentir bem. Ele escrevia para se transformar. Epicteto não ensinava para impressionar. Ele ensinava para que as pessoas vivessem melhor. Sêneca não filosofava por status. Ele filosofava porque sabia que a vida é curta demais para ser vivida de qualquer jeito. Então, o que eu vou te entregar agora não é um resumo. É um mapa de ação. Um desafio de 7 dias que vai te guiar pela aplicação real dessas 10 práticas estoicas. Não é sobre fazer tudo de uma vez. É sobre construir camada por camada, do eixo interno até a reconstrução com propósito. Os primeiros 2 dias são dedicados ao ato 1, reconquistar o eixo interno. No dia 1, você vai aplicar a regra do controle cirúrgico. Durante todo o dia, sempre que algo te incomodar, te estressar ou te tirar do centro, você vai fazer uma pausa de 3 segundos e perguntar: isso depende de mim ou não depende? Se não depende, você solta. Não tenta controlar. Não resiste. Não briga mentalmente. Você reconhece, aceita e direciona sua energia apenas para o que está sob seu comando. Anota no celular ou num caderno cada vez que você identificar algo que tentou controlar e que não estava nas suas mãos. No fim do dia, revise essa lista. Você vai se surpreender com quantas vezes por dia você desperdiça energia tentando mudar o imutável. Esse exercício não vai resolver tudo no primeiro dia, mas vai criar uma consciência que antes não existia. E consciência é o primeiro passo para qualquer mudança real. No dia 2, você vai praticar o ritual da âncora matinal e o diário do observador. Acorde 10 minutos mais cedo. Não pegue o celular. Sente na beira da cama, respire fundo e pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa eu quero ser hoje? Paciente, corajoso, justo, disciplinado? Escolha uma virtude e comprometa-se com ela antes de começar o dia. Depois, mentalize uma situação difícil que pode acontecer. Não para atrair problema, mas para não ser pego de surpresa. Imagine como você vai reagir se algo der errado. Já se prepare internamente. À noite, antes de dormir,
Pegue um caderno e escreva 3 coisas. Em que momento hoje eu perdi o eixo? Em que momento eu mantive o eixo mesmo sob pressão? O que eu faria diferente se pudesse reviver o dia? Não julgue, apenas observe. Esse ritual de abrir e fechar o dia com intenção vai te devolver o controle que você nem sabia que tinha perdido. Os dias 3, 4 e 5 são dedicados ao ato 2, blindar-se contra o caos externo. No dia 3, você vai aplicar o filtro estoico para redes sociais. Toda vez que for abrir qualquer aplicativo, pause por 3 segundos e pergunte: por que estou abrindo isso agora? Se for por impulso, feche. Se for por necessidade real, defina quanto tempo vai passar lá e respeite. Não role infinitamente. Consuma o que veio buscar e saia. Durante esse dia, observe quantas vezes você pega o celular no automático. Não se culpe, apenas perceba. Ao final do dia, reflita. Quantas horas eu recuperaria por semana se cortasse o uso impulsivo? O que eu faria com esse tempo? Essa prática sozinha pode te devolver dezenas de horas por mês. Horas que hoje estão sendo roubadas por algoritmos que não se importam com você. No dia 4, pratique a técnica do zoom out. Toda vez que algo te irritar, te frustrar ou te deixar ansioso, expanda a perspectiva. Pergunte: daqui a 5 anos, isso vai importar? Daqui a 10? No grande esquema da minha vida, qual o tamanho real desse problema? Se ajudar, imagine-se olhando para a Terra do espaço. Veja a imensidão. Sinta a brevidade da sua existência. Não para se sentir insignificante, mas para recuperar a proporção das coisas. A maioria dos dramas que vivemos hoje são amplificações da nossa mente, não reflexos da realidade. Quando você treina o zoom out, começa a responder às coisas de forma proporcional. Você não explode por pequenos contratempos. Você não entra em pânico por situações que, na verdade, são administráveis. E isso muda completamente a qualidade da sua experiência de vida. No dia 5, você vai aplicar o desapego intencional e o treino do desconforto voluntário. Pela manhã, olhe para algo ou alguém que você valoriza muito e diga mentalmente: isso não é meu para sempre. Pode parecer pesado, mas o efeito é libertador. Você para de dar tudo como garantido e começa a valorizar de verdade. À tarde, escolha um desconforto voluntário. Pode ser tomar banho frio, caminhar sob o sol, ficar 1 hora sem celular, pular uma refeição, dormir sem travesseiro. Não precisa ser extremo, precisa ser intencional. O objetivo é provar para si mesmo que você aguenta mais do que imagina. Que desconforto não é o fim do mundo. Que você tem controle sobre suas reações mesmo quando as condições não são ideais. Esse treino constrói resiliência silenciosa. E quando o desconforto inevitável da vida chegar, você vai estar preparado. Os dias 6 e 7 são dedicados ao ato 3, reconstruir com propósito. No dia 6, use a bússola das 4 virtudes em cada decisão. Antes de falar, pergunte: isso é sábio? Antes de agir, pergunte: isso é corajoso ou é só impulsivo? Antes de julgar alguém, pergunte: estou sendo justo? Antes de ceder a um excesso, pergunte: estou praticando temperança? Anote no fim do dia quantas vezes você usou a bússola e o que mudou nas suas escolhas. Você vai perceber que decisões guiadas por virtudes são mais lentas, mas infinitamente mais sólidas. Elas te aproximam de quem você quer ser. Elas constroem caráter. E caráter é o único patrimônio que ninguém pode te tirar. No dia 7, aplique o princípio do momentum estoico e o legado invisível. Escolha algo que você vem adiando porque não está perfeito e faça hoje. Não precisa ser grandioso, precisa ser real. Mande aquela mensagem, comece aquele projeto, tenha aquela conversa. Ação imperfeita hoje. E ao longo do dia, viva com memento mori em mente. Lembre-se de que esse dia pode ser o último. Não dramaticamente, mas com consciência. Isso muda tudo. Você para de adiar o que importa. Você para de brigar por coisas pequenas. Você vive com mais presença, mais gratidão, mais intensidade. No fim desse 7º dia, pegue o caderno e responda: se eu morresse hoje, estaria em paz com quem eu fui? Se a resposta for não, o que precisa mudar? E comece a mudar amanhã. Esses 7 dias não vão resolver toda a sua vida, mas vão te mostrar que transformação real é possível, que você tem mais controle do que imagina. Que estoicismo não é filosofia distante, é ferramenta prática para viver melhor agora. E se você quiser um guia completo, com tabela de acompanhamento para cada prática,
reflexões diárias e lembretes estruturados, deixei o link na descrição. Baixe, imprima, use. Não deixe isso virar só mais um conteúdo que você consumiu e esqueceu. Faça disso o início de uma vida diferente, porque os estoicos não estavam interessados em te impressionar, eles estavam interessados em te transformar. E agora, você tem tudo o que precisa para começar. O estoicismo não promete que sua vida vai ficar fácil. Ele não vai eliminar os problemas, não vai impedir as perdas, não vai blindar você contra a dor. Mas promete algo muito mais poderoso: que você vai ficar mais forte. Que você vai desenvolver uma fortaleza interna que nenhuma circunstância externa consegue derrubar. Que você vai aprender a se posicionar diante da vida de forma tão sólida, que não importa o que venha, você vai saber exatamente quem você é e onde está pisando. E isso muda tudo, porque a diferença entre uma vida vivida com propósito e uma vida apenas sobrevivida não está no que acontece com você, está em como você responde ao que acontece. E essa resposta, você controla. Sempre controlou. Só esqueceu disso. Pense em Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevendo em sua tenda durante guerras intermináveis, perdas, traições, pragas devastadoras. Ele tinha todo o poder do mundo, mas sabia que esse poder não valia nada se ele perdesse o controle de si mesmo. Então ele escrevia para lembrar a si mesmo todos os dias. O verdadeiro poder não está em dominar os outros, está em dominar a própria mente. Pense em Epicteto, que passou anos como escravo, sem liberdade física, mas que encontrou uma liberdade interior que a maioria dos homens livres nunca conheceu. Ele ensinava que você pode estar acorrentado por fora e livre por dentro. E essa liberdade ninguém pode te tirar, a menos que você entregue voluntariamente. Pense em Sêneca, que sabia que cada dia podia ser o último, e por isso vivia cada dia com intensidade, com presença, com propósito. Ele não esperava o momento perfeito, porque sabia que esse momento não existe. O único momento que existe é agora. Esses homens não eram diferentes de você. Eles sentiam medo, frustração, raiva, desejo. Eles enfrentavam as mesmas dúvidas, os mesmos dilemas, as mesmas tentações. A diferença é que eles tinham práticas, rituais diários, ferramentas mentais que aplicavam todos os dias, não ocasionalmente. E é isso que você acabou de receber. 10 práticas estoicas que, se aplicadas com consistência, vão colocar sua vida no eixo. Não de forma mágica, não de forma instantânea, mas de forma real. Prática por prática, dia por dia, escolha por escolha. Porque transformação não acontece num momento de insight. Ela acontece na repetição silenciosa de ações alinhadas com quem você quer ser. A pergunta agora não é mais se você entendeu. Você entendeu. A pergunta não é se você pode. Você pode. A pergunta é: você vai? Porque é aqui que a maioria das pessoas desiste. No espaço entre saber e fazer. Entre inspiração e ação. Entre intenção e execução. É fácil assistir, concordar, sentir aquela vontade momentânea de mudança. Difícil é acordar amanhã, quando essa sensação já passou, e mesmo assim, aplicar a primeira prática. Difícil é no terceiro dia, quando ainda não viu resultados visíveis, continuar. Difícil é na primeira vez que você falhar, que vai falhar, não desistir. Mas os estoicos te diriam: é justamente aí que você cresce. Não é no sucesso, é no recomeço depois da queda. Não é na perfeição, é na persistência imperfeita. Você tem agora um mapa. As 10 práticas. A estrutura de 7 dias. A bússola das virtudes. O princípio do momentum. O ritual da âncora matinal. O diário do observador. Tudo está aqui. Mas mapa não te leva a lugar nenhum se você não caminhar. E caminhar exige que você pare de esperar estar pronto. Pare de esperar a segunda-feira perfeita. Pare de esperar a vida se acomodar. Porque enquanto você espera, a vida passa. E daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e perceber que não era a vida que estava te impedindo de começar. Era você. Seus medos. Suas desculpas. Sua necessidade de garantias que nunca vão existir. Então o que você vai fazer agora? Vai fechar este vídeo, sentir aquela inspiração passageira e voltar ao mesmo padrão de sempre? Ou vai tomar uma decisão diferente? Vai pegar o caderno hoje, antes de dormir, e escrever a primeira entrada no diário do observador?
Vai configurar o despertador 10 minutos mais cedo amanhã para o ritual da âncora matinal? Vai escolher uma prática, só uma, e aplicar por 7 dias consecutivos só para provar a si mesmo que você consegue? Porque transformação começa com uma decisão pequena, mas firme. E essa decisão precisa acontecer agora, enquanto você ainda está conectado com o que sentiu durante este vídeo. Porque daqui a 1 hora, a mente vai começar a negociar. Vai dizer que você pode começar depois. Que não é tão urgente. Que talvez não funcione mesmo. Mas você sabe que isso é só resistência. É o velho você tentando te manter na zona de conforto. E zona de conforto não transforma ninguém. Se você quer mais conteúdo como este, filosofia prática que te desafia a viver melhor, não motivação vazia que só te faz sentir bem por 5 minutos, se inscreva no canal. Porque o que eu trago aqui não é entretenimento, é transformação. E tem muito mais vindo. Na descrição, deixei o link para o guia completo do desafio estoico de 7 dias. Baixe, imprima, use. Não deixe isso virar mais um PDF esquecido na pasta de downloads. Faça disso a ferramenta que vai estruturar sua mudança real. E agora, antes de sair, quero que você faça algo. Vá nos comentários e responda. Qual dessas 10 práticas você vai aplicar hoje? Não amanhã, hoje. Escrever isso publicamente cria um compromisso diferente. Não é só com você, é com quem está lendo, é com quem está na mesma jornada. E se você já aplicou alguma dessas práticas antes, conta nos comentários o que mudou. Porque sua experiência pode ser exatamente o empurrão que alguém precisa para começar. Estamos construindo aqui uma comunidade de pessoas que não querem apenas consumir conteúdo, querem viver melhor. E isso começa com você, tomando a decisão agora. Os estoicos te deixaram um legado de mais de 2000 anos. Princípios testados em guerras, perdas, crises, dor. Princípios que atravessaram impérios, culturas, gerações. E chegaram até você hoje, não por acaso. Porque talvez seja exatamente isso que você estava procurando sem saber. Uma forma de viver que não depende de sorte, de circunstâncias externas, de aprovação alheia. Uma forma de viver que depende apenas de você, das suas escolhas, da sua consistência, do seu compromisso com quem você quer se tornar. E isso ninguém pode fazer por você. Mas você pode fazer por você. Então a pergunta não é quando vou começar. É o que estou esperando. E a resposta é: nada. Você já tem tudo o que precisa. Agora é só agir.